Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, a partir de 126. Levantaram para a leitura da palavra. Eu vou pedir que você se assente, porque primeiro eu quero fazer uma introdução e a gente vai gastar um tempo nisso, senão você vai ficar sentado muito tempo aí, vai ficar em pé muito tempo aí à toa. A história que a gente vai usar hoje, esse salmo, ele vem depois de uma situação que acontece com o povo de Israel. Povo que vem de um chamado, vem de uma promessa através de Abraão, todas as famílias benditas, a terra que seria dada, e esse povo vem caminhando nessa linha, nessa promessa, que aquele que prometeu é fiel e justo para fazer cumprir todas as promessas sobre a minha e sobre a sua vida, amém? E aí esse povo vem caminhando nessa linha, e com o líder Josué eles adentram a terra prometida. Falei de manhã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Falei de manhã que estivemos em Israel, comendo tâmara lá, né, irmão? Super doce, realmente um mel, realmente. Quando a Bíblia cita a terra que mana leite e mel, ela está falando do mel das tâmaras e do leite das cabras, que eram os animais daquela terra, e as frutas produzidas, uma das frutas produzidas naquela terra. Quando o povo de Deus adentra na terra prometida, apesar de ser prometida, ela estava ocupada e precisava de ser tirado dali os seus moradores. É como aqueles apartamentos, né? Que você vai na Caixa, fala, ó, a Caixa está te vendendo um apartamento, mas tem gente morando. A responsabilidade é sua de tirar. A diferença é porque aí é você que vai ter que se virar para tirar. E no caso do povo de Deus, o Senhor já havia dado a vitória, Ele queria apenas que expulsasse aqueles moradores. E aí existe ali vários confrontos, eles tomam posse daquela terra, eles assumem ali aquela terra, passam a ser moradores da terra prometida. Com o passar do tempo, o povo de Deus, as tribos se dividem, forma-se o reino do norte, reino do sul, reino do norte com a capital na Samaria. E ali começa os dois reinos, né, as tribos começam de forma independente buscar adoração por deuses estranhos. A história vem dizendo que o reino do norte, ele começa a adorar, as pessoas do reino do norte começam a adorar bezerros de ouro. E nessa adoração começa a trazer tristeza ao coração de Deus. Falei de manhã sobre a questão do nosso Deus ser um Deus ciumento. E aí, queridos, o Senhor começa a se irritar, a se irar com aquela situação. E Deus levanta o povo assírio, que vem e escraviza o povo do reino do norte. Não diferente disso, o povo do reino do sul começa com as mesmas práticas, começa a adoração aos mesmos deuses pagãos, começa a entregar o seu coração, que tinha de melhor na vida deles, a deuses estranhos. E também, não diferente disso,
o Senhor traz os babilônicos para que mandassem seu recado, para que mandassem o recado do Deus de Israel. Por isso talvez você pode estar sendo confrontado, você pode estar sendo enfrentado, você pode estar sendo humilhado, passando por situações, e de repente você pode estar pensando: será que Deus não está vendo isso? E eu venho te dizer que de repente Ele não só está vendo, como foi Ele que mandou. Porque quando Deus percebe que eu e você estamos com o nosso focinho apontado para o lado errado, Ele vem e rasga. Né? Eu costumo dizer que os bois, quem já foi da roça, sabe que coloca-se argola no nariz do boi. Não é piercing não, tá? Que lá não é só para beleza não, pelo contrário. É porque quando você pega um boi bravo com uma argola no nariz, querido, você torce. Pega seu nariz assim na parte de dentro, aí, se estiver limpinho, cada um pega o seu, e dá uma torcida assim para você ver se você sentiu o drama. Incomoda muito, dói bastante. Então, quando é necessário, o Senhor coloca nos nossos narizes, nas nossas narinas, nos nossos narizes, né, uma argola e tosse. Porque às vezes nós nos tornamos pessoas de corações tão duros, nós nos tornamos pessoas tão insensatas, insensíveis, que a gente não escuta mais a voz de Deus, ou que a gente escuta, mas já não preocupa em seguir e obedecer a voz de Deus. Não era diferente com o povo aqui no Reino do Norte e no Reino do Sul. Apesar de ver todas as oportunidades que o Senhor havia dado, o Senhor levantou reis, o Senhor levantou juízes, o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou homens e mulheres de Deus, sempre para tentar realinhar o povo, sempre para tentar trazer o povo para o foco, para o alvo, e sempre o povo se desviava do caminho. Não é diferente nos nossos dias. É as coisas começarem a parecer tranquilas, é a gente começar a experimentar leite e mel, que a gente começa a relaxar. Essa noite pode ser uma noite que o Senhor está chamando a minha e a sua atenção, porque Ele falou muito comigo na parte da manhã na ministração dessa palavra. E enquanto eu estava preparando essa palavra, nos dias que se antecederam, é uma palavra que nos faz refletir, é uma palavra que nos faz pensar, mas é uma palavra que nos faz nos alegrar. Inclusive é o tema dessa mensagem. Porque devemos, como conseguimos viver o tempo todo felizes? Pastor, mas não é o tempo todo, mas é a maior parte do tempo. Porque a tristeza na vida do crente deve ser algo passageiro, momentâneo. Porque aquilo que nós temos que nos traz alegria é muito maior do que aquilo que nos traz tristeza. E aquilo que nos traz alegria não é momentâneo, é eterno. Então, se você tem algo nessa noite que tem te entristecido, você precisa de entender que isso sim é passageiro. Mas aquilo que tem te alegrado não é passageiro, isso é eterno. Então não se compara uma coisa com a outra. E a Bíblia vem dizendo que esse povo é levado para fora da sua nação. Esse povo é levado para a Babilônia. E ali na Babilônia, eu fiz um comparativo aqui de manhã. Imagine nós, queridos, eu vou repetir, sendo levados para a Venezuela, um país diferente, um governo diferente, com leis diferentes, quase que um regime escravo, a população não tem direito de nada, o salário é uma miséria, você come o que o governo dá, você não tem direito a conta de banco, o que você tem não é seu, você não tem nada. Você sai de uma situação da sua nação, onde você não tem nada, mas um pouquinho que você tinha era seu, você comia, você bebia, você sacava os R$600, 3 parcelas, e você é levado para uma situação que você não sabe se você volta vivo, você não sabe quanto tempo você fica, que você não sabe se a sua família continua junta, que você não sabe cadê os seus filhos, que você não sabe cadê a sua esposa, cadê o seu marido. Tudo na vida daquelas pessoas foi acabado.
foi destruído. Você não tem mais direito a ir ao templo, você não tem direito mais de adorar o seu Deus, você não tem direito mais de fazer as suas ofertas, e aqui essas ofertas eu me refiro muito ao Velho Testamento, quando as pessoas faziam muito mais questão de ofertar a Deus do que nos dias de hoje, e aí eu estou falando apenas de dinheiro, mas as pessoas sacrificavam a Deus, os sacerdotes sacrificavam pelas pessoas, era algo muito forte na vida das pessoas, até certo ponto, até certa parte da história, os pecados eram perdoados mediante o sacrifício de animais. Então imagina esse povo agora sem nada disso, não pode adorar, não pode ir no templo. Olha para você ver, irmãos, tem pessoas que não estão vindo no templo por causa do coronavírus e estão assim arrasadas, estão quase desviando dos caminhos do Senhor. E antes dessa pandemia a gente escutava uns idiotas falando que o fato de ir na igreja não quer dizer, deixar de ir na igreja não quer dizer que está saindo da presença de Deus. Como não, irmãos? É na igreja que a gente tem comunhão, é na igreja que a gente se relaciona, é na igreja que a gente escuta a ministração da palavra, é na igreja que a gente vê o quanto o homem é falso, o quanto o homem é falho, o quanto a gente não deve se espelhar no homem. É na igreja que a gente vive todas essas coisas. É na igreja que a gente é confrontado pela palavra. É na igreja que a gente entende a necessidade de mudança. É na igreja que a gente sente que tem uma argola no nosso nariz que quando precisa Deus tosse. É na igreja que a gente percebe que quando a gente está se exaltando demais, Deus vem e fala: quem é você, grão de areia? E pessoas dizem que plaquei na igreja. O fato de ir na igreja não quer dizer que está na presença de Deus. O fato de não estar indo na igreja não quer dizer que está saindo da presença de Deus. Queridos, eu não conseguiria permanecer muito tempo de pé sem congregar de alguma forma, ou em uma igreja, ou em um grupo de irmãos onde ministra a palavra. Esse negócio que eu lá em casa, eu e minha família, nós fazemos nosso culto, a gente congrega lá, a gente tem comunhão lá. Para mim, não, estou falando para mim, Ivanildo, não dá. Eu não conseguiria me manter de pé por muito tempo, porque eu preciso disso aqui, irmãos. Eu preciso de ouvir o testemunho de um que foi curado de câncer. Eu preciso de ouvir um pedido: pastor, ora por nós. Inclusive eu vou pedir que os irmãos me lembrem no final do culto, para que nós estejamos orando pelo Caleb, filho do irmão Abel, da igreja Maranata lá do Palmital. Nós oramos há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, pela vida do Caleb. O Caleb tem 10 anos, né, irmão? Teve leucemia, câncer no sangue, e teve muito ruim no hospital. E aí o Caleb, eu me emociono, porque a gente tem filhos também, a gente fica pensando na situação. Várias igrejas de Santa Luzia orando pelo Caleb, e Deus restaurou a saúde daquela criança. E aí passam-se 2 anos, querido, e a doença vem e ataca aquele menino de novo. O Caleb internou essa semana, em coma, entubado, desenganado. Os médicos pediram à mãe autorização para desligar o aparelho. A mãe não autorizou. E ontem ele mexeu os pés, mexeu os olhos, expressou dor na hora de fazer o exame. Mas a gente sabe que é uma luta que aquela criança está enfrentando e que aquela família está passando. Então, quem lembrar no final do culto, fala: pastor, o senhor está esquecendo de orar pelo Caleb. Me lembra no final, a gente vai levantar um clamor pela vida daquela criança. E aí, queridos, dentro disso tudo, né, as pessoas ficam sem essas oportunidades e se vê numa terra inimiga, de povos inimigos. Eu imagino esses exércitos inimigos, como que dá medo na gente, né? Lá em Israel, a gente lá com um exército do bem, a gente já ficava assustado, né, amor? Até na padaria que você entrava, a caixa da padaria com um fuzil pendurado nas costas. A gente assustava um pouco, né? A gente está acostumado com Rio de Janeiro, né? A gente achava que era tudo bandido, mas não era, no exército de Israel. Porque em Israel todo cidadão ele entende que ele precisa de estar pronto para defender a sua nação a qualquer momento. E aí imagina se você está numa terra inimiga de pessoa que te levou preso. Por que eu estou gastando tempo nisso aqui, irmãos?
para que os irmãos possam mergulhar na palavra e começar a viajar na história, para que você possa entender o que era um cativeiro. Sua casa foi destruída, seu carro foi destruído, sua empresa que você trabalhava não existe mais, sua loja foi arrasada, sua cidade. Você lembra de São Benedito? Não ficou uma casa inteira. Quebrar tudo, derrubar tudo. Até a igreja, foi a primeira que eles puseram fogo. Era a história, irmãos. Era a história daquelas pessoas. Pessoas aprisionadas, pessoas algemadas, pessoas com a alma ferida. Como eu falei no início, irmãos, não sabia se o tempo que duraria aquilo. E Deus permitiu que esse processo durasse 70 anos. Perguntei de manhã, creio que agora à noite também não tem ninguém com 70 anos aqui. Então, provavelmente, se tivesse acontecido conosco, todos aqui teriam nascido da Babilônia. Porque pela idade, saindo da Babilônia, não tem ninguém que nasceu em Jerusalém, que nasceu em Israel. Você tem uma noção. A geração inteira. Só que chega um ponto que o Senhor se lembra. E quando a Bíblia diz que o Senhor se lembra, são palavras que encontram no nosso vocabulário para traduzir algumas ações de Deus. Não é que Deus esqueceu. Deus não esquece. Como diz a mão de Deus. A gente fala, a mão de Deus está estendida. Mas a Bíblia diz que Deus se lembra. E eu entendo que a palavra mais correta aqui talvez deveria ser: e Deus quis tirar o povo nesse momento daquela situação. Nabucodonosor, o rei opressor que levou o povo cativo para a Babilônia, já não estava mais vigorando. Agora quem dominava era Ciro, um rei persa. E aí o Senhor move o coração daquele rei, e aquele rei, ele faz um decreto, uma lei, liberando o povo de Deus do cativeiro. Hoje é noite de libertação. Hoje aquele que te aprisiona, ele está recebendo a determinação do seu Deus para que te libere. Hoje o seu inimigo está caindo por terra. Hoje a situação que te prende, seja no campo físico, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, está caindo por terra. Talvez você chegou aqui um pouco depois do culto começar, mas nós levantamos um clamor aqui, porque nós sentimos uma opressão espiritual hoje, no início desse culto. E nós sabemos, queridos, que o Senhor está liberando muita libertação nessa noite, para os que estão no templo físico e para os que estão em casa assistindo. Às vezes, e aí eu falo agora nós como igreja, eu sentado aí perto de vocês, a gente vem para a igreja com a cabeça cheia de muitas coisas. A gente vem para a igreja preocupado com o sapato novo que a gente comprou para não arranhar, a blusa nova que a gente foi vestir já não estava cabendo na barriga depois da quarentena, aquela preocupação. Nossa, vou chegar na igreja, vou encontrar fulano não veio. Vou chegar na igreja, vou sentar em tal lugar, chego em tal lugar, já tem alguém sentado, que absurdo, era o meu lugar. E a gente vem com aquela série de preocupações. E eu estou falando que a gente sente isso. O som hoje está alto, a guitarra hoje está incomodando. Nossa, hoje é o pastor que vai pregar, eu achei que era outro. Todas essas coisas a gente preocupa. Talvez a gente só não preocupa quando a gente entra pelas portas do templo. É que a gente está indo para um lugar que é santo. Não por ele, mas pela presença que tem nele quando a gente se reúne. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então eu entendo que o Senhor habita em nós e onde nós estamos. O Espírito Santo já passa nesse lugar nessa noite. Já passa na sua casa, você que está assistindo. E na nossa está aqui também, né? Não é só na casa de quem está assistindo, não. Mas verdade é que quando a gente vem para o templo, a gente precisa de pensar em todas essas coisas. A gente precisa de pensar que tem pessoas que vão vir à igreja tão
enlameados, enlamaçados, sei lá a palavra, como a gente era quando Cristo nos alcançou. A gente precisa de pensar que vai sentar alguém do nosso lado envolvido com drogas, envolvido em adultério, prostituição, bebida, cigarro, ocultismo, magia negra, macumbaria, adoração a demônios. Mas a gente vem como se estivesse indo assistir o Titanic. Se pudesse, pedir até para servir pipoca na igreja na hora do culto. Queridos, nós não estamos numa reunião social. Nós não estamos em mais um encontro de pessoas, um encontro de comunidade, como muitas igrejas americanas já fazem. Inclusive tem uma pausa para tomar um drink e fumar um cigarro no meio do culto. Aqui nós ainda nos reunimos para adorar a Deus, para trazer pessoas que precisam de libertação. Aqui ainda nos reunimos para nos encher da palavra, para nos fortalecer. Sabe aquele negócio que você apanha, mas você gosta? Isso aí é a igreja. Como diz a pastora, toda vez que a gente escuta o pastor Jorge Linhares, é uma situação que a gente apanhou de novo. Porque sempre que ele ministra a palavra, ele arrebenta a gente na palavra. Então é isso. E por que a gente volta? Porque a gente gosta. É gostoso tomar esse couro de Deus. Quando Deus fala, corrige isso, acerta aquilo, muda de vida, larga isso, se posiciona, para de adorar Deus estranho. Eu sou Deus na sua vida, me aceita, eu vou te honrar. A gente gosta disso. Então quando a gente passa pelas portas do templo, a gente precisa ter esse entendimento. A gente que tem filhos precisa de ensinar. Às vezes a gente vê menino numa correria na igreja, pastor, criança é assim mesmo. Não é não. Não é não, isso é da maneira que ensina. A gente fala que tem pais que tem que deixar de ir em muitos lugares porque não pode levar o filho. Igreja, queridos, é um lugar santo, é um lugar de reverência. Falei de manhã aqui, se a gente pudesse entrar, seria necessário que a gente entrasse de joelhos nesse lugar, por causa da presença de Deus. Eu sei que ao longo do tempo a gente foi vendo muitas asneiras nos altares, muito pecado, muito homem de Deus caindo em pecados, igreja entrando em ruínas, e isso de certa forma vai, relaxando a gente também. Você para de tratar com essa santidade toda. Eu não estou convidando vocês a idolatrarem homens. Eu enfrento as mesmas lutas e os mesmos pecados que cada um de vocês. O pastor Jair é a mesma coisa, o pastor Ronerson é a mesma coisa, a pastora Silene é a mesma coisa, a pastora Charlene é a mesma coisa, os líderes é a mesma coisa. Paulo dizia, o maior dos pecadores aqui no meio talvez seja eu. Mas a gente precisa de entender que quando a gente vem, senta e começa a ser falado uma palavra, por mais simples que seja, a gente precisa de entender que nunca a palavra volta sem causar um impacto no coração daqueles que escutam. A gente precisa de entender que nunca uma semente é lançada e ela volta sem produzir fruto. Porque essa palavra, ela é viva. E tudo que é vivo se move e produz. Ainda mais quando ela tem o Espírito Santo que trabalha a favor dela. A Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra. Todas as respostas que você precisar, você vai encontrar aqui. Não tem um Google que substitua essa palavra. Todas as necessidades que você tiver, você vai encontrar a solução aqui. Pastor, tem tal situação que eu não vi a Bíblia falando nada para mim. Vamos procurar que tem. É completa. É para mim, é para você, foi para ontem, é para hoje e será para amanhã. Essa é a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos fala que o rei Ciro tem o coração quebrantado a liberar o povo para voltar do cativeiro.
Agora vamos falar para alegrar o povo, né, antes? Até agora o povo está quase entrando debaixo da cadeira ali, ué. E foi uma festa. Quando o rei assina o decreto autorizando o povo sair para ir embora para sua terra, voltar para sua terra, foi uma festa, foi uma comemoração, foi uma alegria, porque eles começavam a ver, no domingo nós vamos lá na rua Estados Unidos 200, não sei nem como que está lá, mas nós vamos lá, Anderson. Arruma tudo até domingo para a gente conseguir ir lá, cara, nós vamos fazer um culto a Deus, nós estamos liberados para adorar o nosso Deus. Nós estamos liberados para construir a nossa cidade, construir a nossa casa. Nós estamos liberados para fazer os nossos sacrifícios no templo, ao nosso Deus. Nós vamos poder ter um rei que governa. Nós vamos poder ter uma, como é que fala quando juntam várias pessoas, uma cooperativa. Nós vamos poder ter uma sociedade, nós vamos poder abrir um comércio. Nós não vamos viver mais nessa opressão. Chegar lá, Anderson, nós vamos ter médico, vamos ter psiquiatra, psicólogo para tratar das depressões que a gente pegou aqui no cativeiro. Glória a Deus. E o povo deu glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. E aí a gente chega no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. O salmista está dizendo que as pessoas não acreditavam naquilo que estava acontecendo. 70 anos, irmão. 70 anos. Ninguém esperava esse retorno mais não. Pedia todo dia, mas já não esperava esse retorno. A Bíblia fala sobre 15 salmos de romagem, o salmo de degraus. O que é isso, pastor? Cântico de degraus. São 15 salmos do 120 ao 136. Que os estudiosos dizem que fala sobre o retorno, a subida do povo da Babilônia para Sião. Sião é outro nome de Jerusalém, o Monte Sião, onde está plantada a cidade de Jerusalém. Então esse é um dos salmos, e esse especificamente comemora a libertação do povo. O povo está meio bobado, irmãos. Foi como um sonho, a gente não está nem acreditando. Pode passar, irmãos. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Tem algumas traduções que diz que nós estávamos com um sorriso de ponta a ponta, e a nossa língua cantava salmos, liberava cânticos. Quer dizer, a gente cantava, não só sorria de alegria, mas a gente cantava, era uma festa. Era o que o povo estava fazendo nesses dias. As outras nações disseram: enquanto está essa festa, querido, para libertar o povo, tinham mais nações, além do que a nação de Israel aprisionada. Outros povos que haviam sido capturados, que haviam sido levados cativos também. E aí esses outros povos que estavam junto com eles na Babilônia diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Até os inimigos que estavam junto, mas até eles reconheciam o que o Senhor estava fazendo. Aquelas pessoas que nunca caminharam com você, a não ser que seja obrigatoriamente, eles começam a reconhecer, talvez parentes, talvez familiares, começam a olhar e falar: você está diferente? Você não está bebendo mais não? Só falta você falar que agora você virou crente. Você vai numa festa da família, e aí chega na festa e fala assim: eu posso fazer uma oração? Às vezes, para não causar muito impacto, a gente fala até assim, né? Eu posso fazer uma reza na hora da comida? Uai, o que você viu? Uma hora dessa você já estava tonto. O que aconteceu? Não é assim? É aquilo ali. Até as outras nações começaram a perceber e falar o que o Deus deles está fazendo por eles. Talvez, querido, você não tenha conseguido perceber, ou você tem percebido, mas não tem conseguido valorizar o que Deus já fez na sua vida. Talvez quando as pessoas de fora falam, você até assusta. Uai, será que está dando para ver desse jeito mesmo? Que eu falo que a mudança na nossa vida, ela não precisa de ser contada, ela precisa de ser vista. E esse ser visto não é porque a gente mostra para aparecer, é porque as nossas atitudes fazem transparecer isso. As pessoas olham para as suas atitudes no normal, não é aquela coisa forçada, que pega uma Bíblia do tamanho de uma caixa de sapato, põe debaixo do braço e sai para a rua fora. Isso não é sinal de cristianismo, não.
Isso os adoradores de Buda, de Sheikh No Age, de várias outras coisas, faz também. Isso aí satanista faz. Que é isso, pastor, satanista carregar a Bíblia. Querido, isso aqui fechado é só um livro. Só um livro de história, de geografia. Agora, quando abre e começa a ser praticado, irmãos, aí o Espírito se manifesta. Então não é carregar um tijolo debaixo do braço que vai falar que você é cristão, não. Pelo contrário, se você não tiver bom testemunho, vai ficar feio para você ainda. Mas a palavra vem dizendo que através dos nossos testemunhos, através das atitudes da nossa vida, a alegria que a gente está nela, o povo olhar e falar, como é que pode? O povo está preso. Tem 70 anos que esse povo está escravo aqui, está nessa alegria toda. O que aconteceu? Você está sabendo, não? O rei liberou eles para ir embora. Ah, você está brincando. E todo mundo? Não, o rei falou que é só o pessoal que serve esse Deus aí. Glória a Deus. E aí eles começam aqui. Tem como vocês levar o nome do meu irmão, quem está nas drogas? Leva lá para vocês poderem pedir o Deus céus lá, já que o rei Ciro liberou para vocês ir embora. Leva lá para vocês pedir lá, né? Como é que vocês fazem, não sei como é que falam, para vocês levar lá. Aqui, eu estou precisando de um emprego, entreguei um currículo em tal lugar. Você podia pedir lá, quando você vai lá, seu Deus lá, né? Já que o rei Ciro está atendendo, até o rei está atendendo o que seu Deus fala. E aí os povos em volta começam. Quem aqui, que como quando veio à igreja, quando entregou a vida para Cristo, desde a primeira vez, desde os primeiros momentos, as primeiras oportunidades, quem aqui que nunca teve uma experiência de ouvir pessoas, e a gente se alegra, assim, você acredita que já tem gente até me pedindo oração? Você acredita que já tem gente até indo lá no serviço, me entregando um papelzinho com o nome de um parente que está doente? E a gente fica toda alegre. Por quê? Porque já estão começando a ver Cristo em nós. Então nós precisamos, através do nosso testemunho, começar a mostrar esse Cristo que está em nós. Mas pastor, como é que eu mostro esse Cristo que está em nós? Eu estou meio baqueado, pastor, estou meio derrubado, eu não sei. Você vai saber hoje. Por isso o Senhor te trouxe aqui, querido. Por isso que é importante não faltar aos cultos. Por isso que é importante não perder a ministração da palavra, por mais simples que seja, por mais ignorante que seja o preletor. Mas é a palavra de Deus que é ministrada. Se chegar aqui só ler, irmãos, não conseguir nem explicar, já tem um efeito sobre a nossa vida. O que não quer dizer que as pessoas que ministram não têm uma obrigação de estudar e preparar. Que esse discurso que o fulano que pregava não sabia nem ler. Isso aí, irmão, tem que ser exceção, não pode ser regra. Se Deus quiser usar alguém letrado, Ele usa mais do que qualquer um de nós tudo junto. Mas isso é exceção, isso não pode ser regra. Paulo era estudioso. Quando a gente vê a Bíblia, os homens, foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um sábio, era um professor, era um homem que ensinava. Então a gente precisa de buscar esse conhecimento para passar para as pessoas. Porque muitos de nós, inclusive, não manifestamos o Evangelho porque a gente tem vergonha, que a gente não sabe. Pastor, eu não sei nada da Bíblia. Se eu for lá e perguntar, eu não vou saber nem o que eu respondo. Primeiro vai ter que estudar, né, irmãos? E já que está nesse ponto e precisou, fala sobre o que Deus fez na sua vida. Porque isso aí você sabe. Aí a Bíblia continua dizendo, querido, no verso 3. Pode passar aí, meninos. Primeiro, as nações vizinhas falaram do que o Senhor tinha feito. Agora eles contam o testemunho. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Quantos de nós, querido, temos nos alegrado pelo que o Senhor fez por nós? Pastor, eu estou enfrentando uma luta. Pastor, eu estou passando por uma prova, estou passando por uma batalha. Mas esse momento o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos ensinando que nós precisamos reconhecer e valorizar aquilo que já foi feito. É aquilo que, pastor, já foi feito alguma coisa por mim. Só o Filho de Deus que desceu e morreu numa cruz por minha causa e por sua causa. Só isso até agora. Eu acho que ninguém vai achar que foi pouco. O próprio Deus se materializa como homem, envia seu Filho. Questão da Trindade, né? Fala, morre pelo Ivanildo. Cumpre o que tem que cumprir por causa do Ivanildo. Que eu sei que daqui 2000 anos
ele vai pecar, ele vai pisar na bola, ele vai me trair, ele vai sujar o meu nome, ele vai dar mau testemunho, Satanás tem direito sobre a vida dele, ele vai merecer um inferno, mas o que ele merece eu não vou dar. Pelo contrário, eu vou dar o que ele não merece. Isso se chama graça. Quando a gente deixa de receber o que a gente merece e passa a receber aquilo que nós não merecemos. A gente não merece o céu, queridos. Pastor, por que a gente vai então? Porque Cristo se colocou numa cruz para morrer no nosso lugar e para que os nossos pecados fossem pagos naquela cruz com preço de sangue. Por isso Satanás se revolta quando ele olha para mim e para você e fala: Tiago, eu não posso pegar você mais, cara, porque alguém te comprou. Que negócio que é esse? Você agora tem um dono. E mais que isso, o diabo olha e fala assim: você não é só um dono, Wagner, agora eu estou sabendo que você tem um pai. Porque a Bíblia diz: aqueles que o receberam lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós não somos uma mercadoria que ele foi lá e comprou. Não. Ele foi lá e te resgatou. Agora ele pegou no colo. Você é filho, cara. Existe uma herança sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma terra prometida onde eu e você vamos habitar. Muito melhor do que aquela terra que manava leite e mel. O Senhor, para mim e para você, Ele não preparou, não foi um pedaço de terra chamado Israel, não. Ele preparou, foi o céu. E talvez ao longo do tempo, nós como igreja, começamos a desvirtuar o foco da mensagem de Cristo, que é salvação dos perdidos e morar com Cristo no céu. Nós começamos ao longo do tempo a pregar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus dono do ouro e da prata. Mas pastor, não é? É. Nós começamos a pregar para as pessoas que é um Deus que vai te tirar dessa vida de miséria, você vai virar patrão. É igual boca de fumo, né? E aí, patrão? Agora é patrão. Nós começamos a pregar para as pessoas que depois que você aceita Cristo, você só vai usar agora relógio de ouro, carro do ano, dinheiro na conta. E nós começamos a desvirtuar a verdade do Evangelho. Cristo veio para nos fazer prosperar financeiramente também. Ele não quer ninguém morrendo da miséria, não. Mas precisa de ter um propósito de reino para que Ele libere sobre a minha e a sua vida bênçãos materiais. Não é um negócio assim a larga escala, todo mundo chega e pega, não. Senão todo mundo era rico. Senão todo mundo era patrão. Senão ninguém trabalhava para os outros. Senão ninguém ficava procurando emprego. Como é que você vê um crente passando necessidade? Como é que justifica isso se Deus é dono do ouro e da prata? Tem que ter propósito de reino, querido. Tem pessoas que eram para ser ricas financeiramente, mas são mesquinhas de coração. E Deus olha e fala: eu não posso te dar nem R$1, filho, porque você não é capaz de ajudar ninguém. Se você subir numa caixa de fósforo, você faz discurso. Você não pode melhorar de vida, senão você me abandona. Se você sair dessa pitimba que você está nela, você vira as costas para mim. Olha aí a dica, ó, de repente você não é rico ainda por causa disso. Quando você ficar rico depois dessa dica que eu dei, você volta e me ajuda. Então a gente precisa de ter essa visão de reino, essa visão de evangelho que veio para libertar os cativos, para poder libertar aqueles que se encontravam aprisionados nas mãos de Satanás. Famílias que estavam sendo destruídas, filhos que estavam sendo entregues nas drogas, nas mãos de Satanás. Cristo veio para alcançar essas pessoas, como me alcançou e te alcançou. E se ainda você não havia sido alcançado, hoje é noite de salvação. Alguns ainda se alegram quando fala isso. E essa mensagem hoje veio para poder mudar essa realidade da sua vida. Você está plantado numa igreja que pela misericórdia de Deus, quase todos os cultos, a gente vê pessoas se rendendo a Cristo diante do altar. E tem ficado tão comum que tem se tornado normal. As coisas de Deus não podem ser encaradas com normalidade.
Quando você vê alguém levantar do lugar que está sentado e vir aqui se render a Cristo, você deveria dar um pulo para você parar nas 3 cadeiras para frente. Se você entende o que é ir para o céu, se você está indo para lá, não é possível que você não se alegra quando você vê alguém pegando o passaporte para ir também. Já viu aquele negócio que você está no grupo de amigos e está fazendo um sorteio para uma viagem para Disney? E aí aquele amigo que você mais gosta está do seu lado, falando, tomara que você ganhe também, cara, que nós vamos junto. E aí canta o número do cara e o cara fala, é o meu! Aí você do lado fala assim, ó, todo dia sorteia um, hoje foi você. Não. Esse sorriso amarelo na nossa cara quando alguém aceita Cristo tem entristecido o Senhor. Nós precisamos fazer festa quando alguém se rende a Cristo. Irmão, é um jogo, é uma guerra. É mais uma pessoa que foi resgatada do inferno. Isso precisa dar alegria ao nosso coração. A gente precisa chorar por aqueles que estão se perdendo. A gente precisa chorar por aqueles que não foram alcançados. A gente precisa chorar por aqueles que já experimentaram e voltaram atrás. Nós não podemos tratar isso com naturalidade. Ah, mas não quer, ah, mas não quis, ah, mas também me fala e não aceita. Não adianta não. Aquele fulano não adianta não. Quanto tempo Cristo ficou esperando você tomar uma decisão? Esperando eu tomar uma decisão? Imagina quantas pessoas desistiram de mim, mas Ele não desistiu. Imagina quantas pessoas olhou para você e falou assim, ah, esse aí não tem jeito mais não, senhor, isso não quer nada com a natureza, não quer nada com Deus, quer viver só nessa vida errada dele aí, vou gastar tempo com ele não. Eu venho te dizer, querido, que o Senhor somente não gastou tempo com ele, como inclusive gastou tempo numa cruz por causa dele. Nós precisamos chorar pelas almas que estão se perdendo. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos ser referência para essas pessoas. Somos nós que vamos levar o Evangelho, vamos testemunhar o Evangelho, que vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que vamos dar um bom testemunho, porque tem muitos amigos nossos que não se convertem por causa do testemunho que a gente dá. E se não é um mau testemunho, no mínimo é um testemunho medíocre. A gente passa Deus. Ah, esse aí que é o Deus que você serve? Eu não quero isso não, você está doido. Cada dia é triste para falar do Deus dele. Eu costumo falar que é pior do que Rinodê. Tem pessoas vendendo Deus, Wagner, pior do que Rinodê. Numa alegria que dá até tristeza na gente. Eu não quero isso para mim não. Lembra de onde o Senhor te tirou. Quando o Senhor cura aquele paralítico à beira do tanque, Ele fala, pega a sua cama e vai embora. Imagina que a cama era um lençol, era uma padiola, era um negócio de madeira, de bambu, com tecido no meio, era alguma coisa assim, podia jogar até fora. Só que Deus não deixa, Jesus não deixa jogar fora, fala, pega a sua cama e vai embora. Você sabe por quê? O Senhor estava falando com aquele homem para você não esquecer de onde eu te tirei. E tem um monte de ex-paralítico aqui no nosso meio, que largou a cama para lá, e está batendo no peito e está dizendo, eu mudei de vida, eu saí daquela situação. E o Senhor está te dizendo, fui eu que te tirei, não foi você que saiu não. Lembra de onde eu te tirei. Lembra do que você passava. Pastor, já nasci num lar evangélico, nunca tive problema, falei aqui isso de manhã também. Deus não tem neto, Deus tem filho de crente, filho de pastor, filho de obreiro, achando que está salvo porque é filho. Essa filiação sua com esse pai crente seu não te dá direito a céu não. Você vai ter direito a céu a partir do momento que o seu pai for declarado Jesus Cristo. Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tenta passar por fora, porque seu pai, sua avó, seu tio é crente, é pastor, é isso e aquilo, não. Porque você precisa se quebrantar diante dele e reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Porque hoje é noite de salvação.
A Bíblia continua dizendo, querido, que depois dessa euforia, dessa alegria toda, parece que tem alguma coisa errada. Porque eles já foram libertos, eles já foram restaurados, eles já saíram daquele cativeiro, é só festa, é só alegria. E aí o salmista vira agora e fala: Deus, restaura a nossa situação. Mas já não foi restaurado? Deus já não te tirou desse lago de chofre que você merecia? Já não tirou desse caminho de inferno que você estava caminhando para ele? Deus já não te libertou? Deus já não te salvou? Já não te deu o direito de morar no céu? O que você está... A salvação, querida, ela já foi liberada para cada um de nós. A libertação, ela já foi liberada para cada um de nós. Mas ela acontece por etapas. A Bíblia diz que o reino de Deus chegou e foi implantado. Mas Jesus vem mais para frente e fala: continue orando, Pai nosso que estais no céu, venha o teu reino. Mas já não tinha vindo? É porque é por etapas, é progressivamente que o reino vai sendo implantado. Depois de liberto, aquele povo começa a enfrentar dificuldades. Pastor, mas não tinha dificuldade maior do que lá no cativeiro, não, hein? Pois é, não tinha dificuldade maior do que viver preso no Egito e o povo chegar no deserto e começar: ah, se a gente estivesse no Egito, lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha o faraó que punha barro para a gente fazer tijolo forçado, lá tinha cemitério para enterrar nossos mortos. Porque nós temos um coração ingrato e costumamos lembrar do nosso passado. E tem crente falando do passado até com alegria. Quando eu era do mundão, irmão, quando eu estava lá, o bicho pegava, passava o rato, corria solto, eu era bicho doido. Fala com tanta empolgação que você fala assim: irmão, parece que você está tendo um lugar errado, você está querendo voltar para lá. Mas tem as dificuldades. Aquele povo volta naquela festa toda e encontra o São Benedito todo arrebentado. Quando chega na rua, no endereço da casa, a casa destruída, o carro queimado, as coisas quebradas, família toda sem dinheiro, o negócio que a pessoa tinha acabou, o dinheiro no banco acabou. E aí, diante daquela alegria toda da libertação, eles falam: mas e agora? E aí? Eles vão começar a reconstruir as coisas, irmãos. Eles vão começar a reconstruir o templo. Eles vão começar a reconstruir as suas casas. E eles começam a ver as dificuldades, porque o inimigo se levanta. É a fofoca, é a intriga, é a conversinha no ouvido do rei. Esse pessoal vai fazer um muro forte lá, isso não vai ter nem como entrar na cidade. Lembra de Sambalat, Tobias e Gesem? Lembra do período de Neemias, de Esdras, a reconstrução dos muros, o choro de Neemias com o rei. Meu povo está numa cidade assolada, eu preciso de ir para lá para ajudar a reconstruir. É isso que o povo está enfrentando, querido. Talvez você foi liberto, você aceitou Jesus e está vendo o trem pegando para o seu lado, o cão mordendo seu calcanhar, e você está: meu Deus do céu, não é possível. Fala nisso, vocês viram o adesivo bonito que está aqui? Tiramos a bandeira já estava meio derrubada, né? Apesar que a bandeira da nossa nação, ela nunca vai ser derrubada. Deus tem um propósito grande com essa nação. Ela ficou muito bonito. Ficou, tenho certeza que vocês tinham visto. Vocês iam até me mostrar no final, mas eu vi antes. Você que está em casa, depois eu vou dar um zoom na câmera aqui para você ver também. E aí, queridos, diante dessa demanda toda, desse sacrifício, desse esforço, dessa luta, meu Deus do céu, depois da alegria toda que a gente foi liberto, meu Deus, eu achei que agora aceitando Jesus as coisas estavam resolvidas. Aí vem o salmista e diz: Senhor, restaura a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Tem algumas traduções que diz como as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto que grande parte do ano ele seca os seus rios, ele seca os seus riachos, a ponto de trincar o solo no fundo do rio.
E o salmista está dizendo: Senhor, vem e faz alguma coisa. Tenha compaixão desse povo. E Deus está: mas eu já tive, eu tirei eles de lá. Pode passar, querido. E aí a gente entra num ponto muito interessante dessa mensagem, caminhando para o final já. A Bíblia diz, querido, que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Outros falam com júbilos, com cânticos de júbilos. Ali no Negueb, ali em volta dos riachos secos, era o lugar onde as pessoas plantavam. E as pessoas plantavam, lançavam as suas sementes, sem saber o que ia dar. Porque não sabia se aquele ano chovia, não sabia se aquele ano vinha água para regar a plantação. Quem já foi da roça aí sabe, você planta já calculando, daqui 3 meses a semente tal, aí chove, pá, vem estiar, a gente colhe. Começa a arar a terra para começar de novo e tal. Nessa conversa com a gente da roça, já tem os períodos. Ó, essa quinzena é a quinzena da gente plantar. Não pode passar não, porque senão perde o tempo. Você já imaginou a pessoa fazendo isso sem ter, igual hoje, né? O tempo está todo estranho, né? Chovia no mês, hoje chove 3 meses depois. Aí o cara planta, ele não sabe se aquela plantação vai dar em alguma coisa. Só que quando o salmista está pedindo a Deus misericórdia, quando o salmista está pedindo para Deus restaurar a sorte do povo, ele está falando como as torrentes do Negueb, porque num determinado tempo, aquele deserto seco, aqueles rios secos, aquela terra assolada, mas com a semente por debaixo dela, ela era surpreendida, porque caía tempestades nas montanhas, e descia aquela água inundando tudo, enchendo o leito dos rios, enchendo os riachos, molhando a terra, irrigando a plantação. E em pouco tempo, querida, a semente começava a brotar. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, tudo se faz novo, a semente brota, a vida reaparece. Aquelas pessoas que haviam plantado com lágrimas, que haviam plantado com incerteza, talvez é o momento que você está passando, você está lançando a semente, você está fazendo um plantio da palavra, você está se esforçando para alcançar vidas, e a sua própria vida também está recebendo essa semente, e você está pensando: meu Deus, eu acho que não vai dar em nada, meu Deus, esse negócio de ficar me abdicando das coisas para fazer para o Senhor não vai dar em nada. E aí a gente pega até um ponto muito polêmico, né? Meu Deus, eu deixar de pagar outras coisas para entregar o dízimo para o Senhor, na casa do Senhor, isso não vai dar em nada. Mas eu venho para te dizer, querido, que existe uma esperança. Pastor, o Senhor começou essa mensagem falando que nós devemos estar sempre felizes, porque o povo olhava para as coisas que já haviam acontecido e estavam alegres. E eles se alegravam na esperança de que viria água, que viria torrentes no Negueb. A semente plantada não ficaria perdida. O esforço daquelas pessoas não ficaria jogado fora. Deus tem visto o seu esforço. Deus tem visto o seu choro pela sua família. Deus tem visto o quanto você tem ficado de madrugada sozinho orando, e a água descendo no canto dos seus olhos. E talvez as circunstâncias, as situações tenham te dito que não vale a pena, que você não vai chegar em lugar nenhum, que essas pessoas que você está intercedendo por ela não vão ser alcançadas, que não querem saber de nada com a dureza, que não querem saber de nada com o Evangelho, que esse filho seu no caminho tortuoso não tem jeito mais, já está entregue na mão das facções, e o Senhor vem te dizer nessa noite que Ele está no controle de todas as coisas. O que cabe a mim e você, querido, é acreditar. Fé é a certeza, a gente espera coisa que não vê. Ter fé é loucura. Fé é coisa de gente doido. Você acredita num Deus que você não vê, num troço que você não vê, num negócio que você não pega, e fala: é isso que vai me tirar daqui. Que troço de doido, irmão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que entra lá e endurece o coração de Ciro, ou amolece, né, o coração de Ciro. Fala: liberta esse povo agora. 70 anos depois,
É esse Deus doido que vai lá no Egito e fala com o faraó: libera o meu povo, faraó. Quem está falando isso? Fala que é o eu sou. É o mesmo Deus que vai lá e endurece o coração dele. Deus só mandou ele liberar, agora só está mandando ele segurar. Que negócio que é esse? Que ele precisava trabalhar com aquele povo, precisava estabelecer a liderança de Moisés. E ainda assim, olha o que acontece ainda quando o povo chega no deserto: a murmuração. Quantos morrem por murmuração? Quantas pessoas no nosso meio têm perdido a salvação por causa de murmuração? Reclama de tudo, tudo está ruim, tudo não está do seu jeito, ou nada está do seu jeito, nada está do jeito que você queria. Mas quando coloca na sua mão para fazer, me perdoa a palavra, mas sai uma merda. Mas quando está na mão do outro, você exige perfeição. A gente precisa parar e pensar como que a gente tem encarado o Evangelho. Já que eu usei a palavra patrão, você foi chamado para ser servo, você não foi chamado para ser patrão, não. Quando os discípulos discutiam quem vai ficar no melhor lugar, quem vai ficar numa posição melhor, quem vai fazer, ele falou: o maior de todos é aquele que serve a todos. Tira o pezão para fora aí que eu vou lavar. Não, vai lavar meu pé não. O que é isso? Basta lavar minha mão, basta lavar com a água do meu olho. É o que serve a todos. Com o pé. E se eu não lavar seu pé, eu não sou digno, você não é digno de ser meu filho, de ser meu servo, de estar comigo. E está cheio de gente na igreja evangélica pagando de patrão, querendo tudo na mão, querendo tudo na mesa. Pastor, estou com um viciado aqui que precisa de uma visita. Está aqui o nome, o endereço, o telefone. A barra lá é pesada, isso dá uma olhada. Deus te levantou para essa visita. Deus te levantou para cuidar dessa pessoa. Deus te levantou para ser diferença. Deus te levantou para se erguer como uma diferença onde você está plantado. Não passa a bola para frente, não. Tem um pastor que a gente conhece que fala: se Deus te deu a visão, eu te dou a missão. Vai lá e faça, irmão. A gente precisa de se posicionar como servo. A pastora pregou aqui uns domingos para trás sobre o servo inútil, que é aquele que faz só o que pede. Se você tem levado uma vida, querido, de fazer para Deus só aquilo que te pede, eu sinto muito em te dizer que você tem sido um servo inútil. E servo inútil não herdará o reino. Põe uma fila da bênção aqui, ó. Vai lá na esquina, lá 1,5 metro de distância, né, por causa do coronavírus. Vai lá na esquina, lá, fila da bênção. Agora coloca uma fila de trabalho aqui, ó. Irmão, a gente precisa de visita, a gente precisa de doar um papo de arroz, a gente precisa de doar uma telha de amianto, a gente precisa de pessoas que vão orar 3 horas da manhã. Vem 1 ou 2. Aonde que você está, que você não lembra de onde o Senhor te tirou? Aonde que você está, que você não lembra o que o Senhor fez na sua vida? O que o Filho de Deus pagou para que você tivesse aqui hoje limpinho e bonitinho? Senão você ia estar lá fora, caído lá na calçada, com a boca cheia de vomito e cachorro lambendo a sua boca. Porque é isso que a gente vê. Não, pastor, só pegou pesado. Eu não. Eu não peguei pesado não, porque eu não morri por ninguém. E nem morreria. Mas aquele que morreu, ele está pegando pesado comigo e com você, porque a porta é estreita. O caminho é largo, mas a porta é estreita. Então não pensa que você vai vir nesse caminho para lá e para cá e na hora vai passar, não, porque não vai. A porta passou por reforma, mas continua estreita. É preciso se posicionar. O céu não é lugar de crente. O céu é lugar de pessoas que se posicionam diante de Deus. Ó, isso aqui tem efeito de cura, tem efeito de calmante, relaxante muscular, paz espiritual. Isso aqui é um guru na sua vida, isso aqui é tudo. Ai, pastor, eu venho aqui, isso me dá uma paz. Aí volta para o inferno de vida de novo. Que Deus está te falando, te chamando, te tocando, te convencendo. E você não muda de vida, e você não entrega a sua vida para Ele, porque o seu coração está preso às raízes
desse pecado que te segue. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu não te trouxe aqui para assistir uma peça de teatro. Eu não te trouxe aqui, apesar desse cara ter uma cara de palhaço, mas eu não te trouxe aqui hoje para assistir uma apresentação circense. Eu te trouxe aqui para te falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso serve primeiro para mim e para todos os que estão aqui. Uma vez eu escutei alguém dizer assim: pastor, essas palavras são muito pesadas, tem visitantes na igreja e pode ser que eles vão embora. É melhor que eles vão embora viver a vida lá fora, do que eles fiquem aqui iludidos por um evangelho que não salva. Porque quando chegar naquele dia, além de cobrar deles, o Senhor vai cobrar de mim. Ele vai falar: eu te levantei para pregar a verdade, e você interessado em igreja cheia, e você interessado em dízimo e oferta, e você interessado em ter seu nome popular, em ter seu livro vendido, em ter seu CD comprado, em ter seu convite para pregar em tudo quanto é lugar, está em tudo quanto é canal. Você foi desvirtuando a minha palavra, e uma multidão passou a te seguir e deixou de me seguir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa semana eu começo a ler um livro que tem como título A Noiva Adúltera. Existe uma história que é contada, é uma cultura de Israel, que quando o homem se dava, ficava noivo com uma mulher, a partir dali ele já não podia mais ter contato com aquela mulher, não podia nem ver. E aí tinha um amigo do noivo que ia até ela e levava uma flor que o noivo mandava, levava um chocolate que o noivo mandava, levava um presente que o noivo mandava. Só que em muitos casos a noiva se apaixonava pelo amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E quando eu me porto de forma a fazer com que a igreja se apaixone por mim, eu estou conduzindo uma igreja para não casar com o noivo, para casar comigo. E desses o Senhor não terá misericórdia. Você, pastor, que está nos escutando pelas redes sociais, cuidado. Você está querendo adulterar com a noiva. A noiva pertence ao noivo, ela não te pertence. A igreja não nos pertence. Você não pertence à placa, você não pertence a ministério, você não pertence a Silas Malafaia, Jorge Linhares, pastor Ivanildo, Edir Macedo. Pastor, mas o pastor lá. Você pertence ao noivo, e o noivo vai buscar a sua igreja, porque a Bíblia traz a igreja como a noiva e Cristo como o noivo, e ele vai voltar. Talvez o evangelho que você tem escutado não tenha nem falado da volta dele. Ele vai voltar. Não sei se para a sua alegria ou se para a sua tristeza. E aqueles que ele encontrar com a lamparina sem azeite vão ficar. E aí eu faço uma alusão à mensagem, à parábola das 10 virgens, onde 5 foram prudentes e mantiveram as suas lâmpadas, suas lamparinas, né, as suas vasilhinhas cheias de azeite. E as 10 displicentes, inércias, né? Acabou o azeite. Tão pouco para nós que o noivo está chegando e falou: não, se a gente der azeite para vocês, a gente vai ficar sem. Vai comprar. E aí quando saíram para comprar, o noivo chegou e entrou e fechou a porta, e elas começaram a bater: deixa nós entrar, nós vamos comprar o azeite. Ele falou: não, vocês foram imprudentes. A minha função enquanto pastor nessa igreja é alertar cada pessoa que entra pelas portas dessa igreja, que se quando o noivo voltar, a sua lamparina estiver vazia e o fogo estiver apagado, você vai ficar. E isso deveria te preocupar muito, porque ficar, talvez você viva 90 anos aqui, querido. Isso não é nada diante da eternidade que você pode passar no inferno. E inferno
Essa bobagem que esse pinta aí de foguinho, capetinha, garfinho. Não. É um lugar terrível. É um lugar que talvez você, crente, nunca parou para pensar o que é. E o inferno só é inferno porque Deus não está lá. O crente de antigamente dizia: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E isso afastou muita gente. Mas hoje a gente diz: você pode aceitar Cristo para ir morar com Ele. Hoje é noite de salvação. São mensagens como essa, que quando eu termino de ministrar, eu falo: Deus, a minha vontade era que eu te aceitasse de novo nessa noite. E esse deve ser o sentimento que a gente tem quando escuta a palavra ministrada. Temor, tremor, medo de ficar para trás. Medo não é de um Deus que mata, que manda para o inferno, não. Medo de passar uma eternidade sem Ele. E aí eu encerro com o verso 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Choram enquanto lançam as sementes. Talvez você tenha vivido um momento de choro, de dor. Talvez você tenha vivido um momento de trevas, de vale. Mas eu venho te dizer que esse momento vai passar. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é amanhã, querido? Amanhã não, manhã. O que é manhã? É quando o sol raia. Quando dá o raiar do sol. A Bíblia fala do nosso Deus como o sol da justiça. Está nascendo na nossa nação um filho chamado Justiça. São palavras do apóstolo Luiz Hermínio. O Senhor está cobrando um tempo de justiça na nossa nação. E quando eu digo nação, nação não é só um lugar, é eu e você. Nós precisamos nos posicionar na justiça. O vale vai passar, a noite vai passar, a tribulação vai passar. O choro vai passar, a angústia vai passar, essa peleja vai passar. E a alegria virá pela manhã. Para nós, a alegria já veio. Porque pode ser que estejamos vivendo um período de reconstrução e escassez, que a gente olha e falta tudo. Mas a gente tem o antes e o depois. E quando a gente olha para trás, a gente vê a Babilônia, onde a gente estava. A gente vê como que nos dominavam. Como que a gente vivia escravizado. Não tinha esperança de nada. Nem sabia que existia alguma coisa para ter esperança. Mas aí o nosso Deus se manifesta e nos livra desse lugar, dessa prisão, desse cativeiro. Que alegria! E aí eu vejo que eu estou vivendo um período de dificuldade, mas eu vejo a alegria que tudo que aconteceu comigo até aqui, e quando eu olho para frente eu ainda consigo ver que o de melhor ainda está por vir. Então não tem motivo para a gente ficar triste. A gente tem as decepções? Tem. A gente chora, passa raiva e dá vontade de morrer? Tem. Mas a gente precisa se apegar nas coisas que verdadeiramente se importam. O gozo, a alegria da salvação não pode sair da nossa vida hora nenhuma. As pessoas precisam de olhar para você, Cleusa, e falar: Cleusa, esse monte de problema que está passando e você rindo. Aí você fala assim: é porque eu fui salva por Cristo Jesus. Mas nessa luta toda, mas Ele falou que no caminho ia ter luta mesmo, mas Ele me livraria de todas elas. Ele não evitaria que elas chegassem até mim. Jesus não te livra da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões. Por que Deus não evitou que Daniel fosse lançado na cova, já que Ele ia livrar? É para mim, para você aprender que Ele não livra da cova, Ele livra na cova. É nessa situação que Ele vai te livrar, Cleusa. É nesse câncer, irmão, que talvez você está enfrentando, que Ele vai te livrar. Pastor, mas e se Ele não me curar dessa doença? E aí eu contei aqui uma historinha, um testemunho de manhã, e eu vou contar de novo.
Joga no Google, entrevista Roberto Cabrini com mulher com câncer. Alguém já viu? Algumas pessoas já viram. Ela está deitada na cama, já sem cabelo, nos últimos dias de vida. O médico manda reunir a família. E aí ela ali já bem debilitada, e o Cabrini acompanhando dias após dias, né, fazendo a entrevista com autorização. E aí ele fala com ela assim: mas você fala com tanta convicção de Deus, e se por um acaso Deus não te curar desse câncer? Aí ela ali com a boca até seca assim, bem amarela já, ela fala assim: se Ele não curar o meu corpo físico, Ele já curou a minha alma. Isso. Assista essa entrevista. Depois você me manda um zap, você fala: pastor, realmente, como que a gente aprende? Muitos naquela situação poderiam falar assim: eu sei que Ele me abandonou, eu sei que eu estou morrendo à míngua no leito do hospital, eu sei que esse Deus que eu sirvo não vale a pena, eu sei que eu vou morrer do jeito que eu estou. Muitos de nós falariam isso. Mas ela respondeu: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E aí o verso termina dizendo: choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Algumas traduções dizem que você voltará dando júbilo de glória pelos feixes da sua colheita. Feixe, irmão, é muita coisa. Feixe, né? Vamos pegar o trigo, né? Feixe não é um trigozinho, não. É quando você pega muita coisa. Não dá conta nem de carregar. Você chegar diante de Deus com suas mãozinhas cheias de um feixe da colheita, e Ele olhar para você e falar assim: eita filho, a colheita foi boa. Ele olhar para mim e para você e falar: valeu a pena. Você fala: como valeu? Foi luta para chegar aqui. Eu falei: eu sei, eu estava com você em cada uma delas, mas eu te guardei, eu te protegi, eu te trouxe até aqui. Por isso você está com as mãozinhas cheias de feixe, cheias, porque você semeou, porque você plantou, porque você lançou a semente com lágrimas, as madrugadas de choro, às vezes que você passou por humilhação. Hoje nem tanto, mas já houve um período no Evangelho, querido, que a pessoa ser crente era humilhação. Hoje é chique, né? Sou gospel. Existe um lugar especial preparado no inferno para os gospel. O tempo, o pastor Josué da Maranata pregou aqui quarta-feira, contou que eles vinham pregar aqui na cidade de Santa Luzia e tinham que dormir na cadeia para não ser espancado, para não ser morto de noite. E eu ali sentado comecei a chorar, que hoje a gente prega o Evangelho: ah, beleza, ó, o pastor chegou, que bênção, te honra, não sei o que, o pessoal do bar, o pessoal da boca de fumo, ô pastor, mas naquela época não. Naquela época Deus enviou homens e mulheres que sofreram para abrir o caminho para que hoje a gente pudesse estar falando com tanta tranquilidade, e às vezes fala de forma tão mesquinha, porque talvez estivesse sendo perseguido, a gente falava com mais temor. Então vamos valorizar a liberdade que Cristo nos deu. Em nome de Jesus. O Senhor me libertou e te libertou. Não foi de um cativeiro político, financeiro, ideológico. O Senhor nos libertou das garras de Satanás, do inferno ao qual merecíamos, e já estava o nosso nome lá na lista. O dedo de Deus foi lá e riscou. E Satanás falou assim: mas por que está riscando esse nome aqui que já é meu? Porque eu morri lá na cruz do Calvário para que Ele me aceitasse e não tivesse que vir para cá. Esse é o motivo da nossa alegria. Talvez você, oh Deus, com misericórdia e graça,
curvar a sua cabeça. Se você souber a letra dessa canção, declare isso como uma forma de oração nessa noite. Se você não sabe, comece a agradecer a Deus, porque você é livre. E se você não era livre, se você estava aprisionado, hoje é noite de receber liberdade. Declare isso. O Espírito de Deus está. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está. Oh, olha aí. Eu sou livre. Somos livres. Glória a Deus. Olha aqui, está no telão a letra da canção. Se você quiser acompanhar, solte a sua voz. Declare isso. Para que o inferno ouça, para que o céu ouça, para que o seu coração ouça nessa noite. Liberdade está Olha aí. nesse lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. E por O isso Espírito Santo está passeando na igreja nessa noite. O Espírito Santo está convencendo corações nessa noite. O Espírito Santo está entrando em lares nessa noite, declarando que Ele é Rei, declarando que você é liberto, que as amarras que te prendiam caem por terra nessa noite, porque já foi pago pela sua libertação. Está fluindo, irmão, sinta essa fluidez, como as torrentes do Negueb, como as águas que descem das montanhas do Negueb, e vem trazendo vida, vem trazendo esperança, vem trazendo liberdade. É pela fé, é por acreditar em algo que não se vê, mas que se espera. Está fluindo, irmão, vai sentindo. Tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo libertas de doenças, doenças físicas, doenças emocionais. Tem pessoas sendo libertas no campo espiritual. Pessoas que andavam aprisionadas, depressão caindo por terra, opressão caindo por terra nessa noite. Observa como o culto começou nessa noite, igreja. Uma nuvem negra que parava sobre esse lugar. E sinta agora a liberdade que está aqui, fluindo entre nós. É a presença do Espírito. É só a presença do Espírito que pode dar essa fluidez, que pode dar cura, que pode dar libertação, que pode convencer o homem do pecado a ponto de entregar a sua vida para Cristo, a ponto de entronizar esse Deus em sua vida, de dizer: o Senhor é o único Senhor e Salvador do qual eu preciso. Eu não preciso adorar bezerros de ouro, eu não preciso arrumar casamentos com povos de outras nações. Está falando de alianças, irmãos, porque a minha aliança é com o Senhor. A minha aliança nessa noite é com Cristo. E o Senhor não te chama com aliança apenas para ser servo, mas Ele te chama com aliança para ser filho. Filho tem direitos. Você não tinha, mas agora você tem direitos. Existe uma certidão de nascimento espiritual que foi preenchida com seu nome. E no campo Pai está escrito Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Fluindo aqui em nós. Olha aí. Somos livres. E eu encerro essa ministração, querido, com um convite nessa noite.
Talvez você entrou pelas portas dessa igreja e não havia entregado a sua vida para Cristo. Pastor, eu ainda não havia me decidido, e hoje eu entendi que o negócio é mais sério do que eu pensava, mas é mais suave do que eu imaginava. Antes eu carregava um fardo sozinho, e agora eu vou ter Cristo para dividir esse peso comigo. Dividir não, porque Ele vai carregar. Ele diz: lançai sobre mim o seu fardo e carregai o meu, que é leve e suave. E você entendendo a mensagem, sendo convencido pelo Espírito Santo, você resolve entregar sua vida nas mãos de Cristo nessa noite. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor, andou dando cabeçada, andou dando besteira aí fora, talvez por causa de atitude de pastores como eu, de líderes como os nossos. Mas nada disso justifica o seu afastamento de Cristo, e por isso Ele preparou essa noite para que você voltasse e se rendesse novamente a Ele diante do altar. Tem alguém nessa noite no templo que quer entregar sua vida para Cristo, ou que quer retornar para os caminhos do Senhor? Pergunta para quem está do seu lado. Está virando já jargão, né? Talvez você fala: pastor, quem está do meu lado já é crente. Vai treinando para quando não tiver crente do seu lado. Você quer entregar, mas fala profeticamente, irmão. Não ri não. Isso não é Páscoa não. Você não está oferecendo ovo e chocolate não. Você está oferecendo Jesus, aquele que vai mudar a história da vida dessa pessoa. Você fala: você quer entregar sua vida para Cristo? Tem primeiro aí, ó. Pode aplaudir, pode se alegrar.